Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live semanal e hoje vamos fazer a análise da Fras-le, uma empresa bastante interessante que eu botei a votação no Instagram para vocês votarem entre a Fras-le e a Valide, né? Qual que vocês queriam a análise de hoje? A Fras-le ganhou, então é sobre ela que vamos falar aqui hoje. Já fica então a dica, se você não me segue no Instagram, siga lá no Instagram, de vez em quando eu posto conteúdo por lá também. E se quiser também que a gente fale sobre a Valide em algum momento, deixe nos comentários também que você tem interesse na empresa. Segundo ponto, a live hoje foi um dia diferente, porque ontem eu fiz uma palestra na universidade aqui em Brasília, então não consegui fazer a live, e também o dia foi muito corrido, não consegui nem gravar a live. E como você pode ver, a live está indo no ar à noite, na terça-feira, né? Por isso que não foi na segunda, mais tarde de dia. Por quê? Porque eu também não consigo fazer a live terça-feira, minha agenda é bem apertada mesmo. E aí, para não deixar sem conteúdo, eu resolvi gravar a live aqui, então é na gravação, mas tá o chat aberto, vocês podem mandar mensagem e eu vou estar também presente aí no chat da live, comentando com vocês. Então podem mandar dúvidas aí no chat que eu vou responder. Se você está assistindo depois que a live fake acabou, deixe nos meus comentários aqui embaixo também, que eu sempre respondo todos os comentários. Sugestões de empresas, dúvidas, questionamentos, qualquer coisa, deixa por lá. E também me acompanha no Instagram para poder comentar por lá também. Então vamos continuar aqui, entrando no site do Canguru, que é o site que eu faço as análises aqui das ações. Vamos procurar pela Fras-le. É o ticker FRAS3. Então tá aqui a frase. A Fras-le é uma empresa que, para quem não conhece, ela mudou recentemente até seu nome. Agora é Fras-le Mobility. Até abrir aqui o site RI deles. Fras-le Mobility por quê? Eles estão mudando bastante até o foco deles. Antes era uma empresa que basicamente eles só vendiam, vamos ver se a gente acha aqui. Eles só vendiam, não é que só vendiam, mas era praticamente toda a sua receita vinha de freios, né? Sistema de freio de veículos, de carros. Desde carros de passeio a caminhões, sistemas de freio, pastilhas de freio, essas coisas, disco de freio, e eles foram mudando. E aí o site RI deles é bem legal, olha aqui algumas das suas marcas. Tem a Fras-le mesmo, que tem pastilhas mesmo de freio, são Fras-le. Fremax também, já tive também pastilha e disco de freio também da Fremax. Nakata, que fiz a aquisição também recentemente, que é uma empresa japonesa e compraram a participação dela no Brasil. Jurid também, que tem a pastilha de freio também. Juratec, que é uma empresa lá da Inglaterra, eles também estão investindo bastante em empresas do exterior. Ferodo, também já usei Ferodo como pastilha de freio, que é até de boa qualidade. E aí uma empresa que ela chamou a atenção do mercado, porque se a gente olhar aqui, vamos olhar por aqui, ó, para as três. Veja como nos últimos anos ela trouxe uma boa rentabilidade. A ação subiu 193% nos últimos 5 anos. Pegar no último ano, somente 3%, mas esse ano especificamente, começando no dia 2 de janeiro, já subiu 45%, tá vendo? Então, uma empresa que está trazendo uma boa rentabilidade. A gente vai avaliar aqui a empresa como um todo, não apenas o último resultado, não é uma análise de resultado trimestral, mas uma análise da empresa como um todo. O último resultado trimestral foi bem forte, tanto que você pode ver que após a divulgação do resultado, ali por volta de abril, a empresa trouxe uma rentabilidade bem forte. Ela vai divulgar o resultado do segundo trimestre, se eu não me engano, hoje. Tá? Então, enquanto essa live está acontecendo, é capaz de já ter saído o resultado do segundo trimestre. E aí, quem tiver interesse em gostar da empresa, fica aí a dica para você também dar uma acompanhada nela. Então, é uma small cap, uma empresa aí que é o tipo de empresa que eu gosto de trazer por aqui no conteúdo, né? Porque todo mundo já fala sobre as grandes empresas. Então, vamos falar sobre uns conteúdos diferentes. E small caps são empresas que possuem um potencial bem grande também no longo prazo. A gente sabe investir nelas. Então, vamos voltar aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre a empresa. Valor de mercado de 3,6 bilhões. Então, é uma small cap, uma empresa pequena. Acho que não tem mais o FRAS 4 como ticker, somente o FRAS 3. Então, aqui, a sua rentabilidade nos últimos anos, eu acho que eu estou com um zoom aqui muito grande. Aí. Intervalos de 52 semanas é o máximo e mínimo, né? Para quem não sabe, que a ação bateu nas últimas 52 semanas, que é um ano fechado. Vamos lá, então. A Sete Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, foi fundada há 69 anos e o IPO também há 46 anos. É uma empresa que está há muito tempo no mercado. Há muito tempo mesmo. Aí a gente avaliando aqui, o Boomerang, né, que é o sistema de avaliação aqui do Canguru. Crescimento com nota 4, que é o máximo. Preço com nota 1.
É uma empresa que não tá tão cara assim não, tá? Eu olhei o PL dela, tava por volta de uns 13. Foi mais baixo já no início do ano, mas 13 ainda é um PL para uma empresa de crescimento, não é uma empresa, não é um PL tão alto. Não é uma empresa de crescimento tão forte assim, é um crescimento já um pouquinho mais estabilizado, mas ainda é uma empresa que está se expandindo bastante. Saúde financeira 3, dividendo 1, é uma empresa de dividendos, e qualidade aqui 3. Então até que tem uma boa nota aqui no Boomerang. Composição acionária é um ponto que muita gente não gosta da empresa por conta disso. A Randon é dona de 59% da empresa. A Randon é outra empresa que a gente consegue investir também na bolsa. Se não me engano, o ticker dela é Rapid, não é? Vamos ver. Isso, Randon. É essa empresa aqui que fabrica, olha, essas caçambas de caminhão e outras coisas também. Ela é a principal acionista da Fras-le. A gente pode falar sobre ela também em outro momento. E aí ela fica, claro, à mercê da outra empresa que é a controladora dela. O que a gente tem também de free float é apenas aqui, ó, 14,92%. Esses outros são as ações que a gente pode comprar, né, que estão negociadas em bolsa. O free float dela não é tão alto assim. Vamos ver um pouquinho mais sobre a empresa. Fundada nos Estados Unidos do Sul, em 54, na década de 60 começou a exportar parte da sua produção em materiais de frenagem. Fez sua IPO em 71, na década de 80 começou a abandonar o uso de amianto, que foi proibido, né? Expandiu-se internacionalmente em vários países nas décadas seguintes, formando-se uma empresa global. Hoje vende para mais de 120 países. Então é bastante coisa. Isso é bom, tá? Porque a empresa não fica dependente de uma única economia, de um único mercado, e vende em outras moedas. Muitas vezes ela faz a produção aqui no Brasil, então seu custo é em reais, e vende na Europa, e aí recebe em euro, vende nos Estados Unidos, recebe em dólar, e moedas mais fortes. E aí isso é muito bom, porque o custo acaba sendo reduzido em relação ao quanto que ela vende, né? A empresa exportadora tem esse benefício. Em 96, adquirida pela Randon, tarará. Outra coisa também, muita gente pode se perguntar, tá, mas beleza, ela exporta, mas o quão relevante é essa exportação? Hoje é por volta de uns 60% da sua receita vem do mercado brasileiro e uns 40% assim, do mercado internacional. Então é quase metade aí das suas vendas do exterior. Já dá uma boa proteção para a empresa. Nos últimos 15 anos realizou diversas aquisições. O foco da empresa é um crescimento inorgânico, que é o que? Ao invés de tentar expandir somente as suas marcas, ela chega em outro mercado e compra as empresas daquele mercado. Esse é um crescimento inorgânico, um crescimento por meio de aquisições, comprando outras empresas. Comprou a Nakata em 2020, reforçou sua atuação no segmento de reposição de autopeças. Então também vendendo outros equipamentos além do que equipamentos de frenagem. Possui mais de 5 mil funcionários, 11 plantas industriais, 6 centros de distribuição, 4 escritórios, 2 centros de pesquisa e desenvolvimento e campos de provas. 40% da receita vem do exterior, aquele pouco que a gente falou. Olha como é que está aqui hoje algumas das suas marcas aí vendendo pelo mundo afora. Os fatores de risco. Risco de não conseguir se adaptar às inovações tecnológicas do setor. Isso aqui é algo que é um risco, mas não é um risco tão grande, porque a tecnologia do sistema de frenagem não é algo que, lógico que pode sempre ter uma disrupção, mas não é algo que vem se inovando tanto. O máximo que a gente viu foi o sistema de lona ser substituído pelo sistema de freio a disco, vamos dizer, mas os materiais são bem parecidos. Então, o máximo que muda ali são os compósitos. Geralmente freio mesmo que a gente vê muita inovação são freios de altíssima performance, que não é o mercado da Fras-le. O mercado deles são os carros convencionais mesmo, a grande maioria dos carros de rua aí, que provavelmente você tem um. São esses carros aí convencionais que é o foco. Caminhões, outros tipos de veículos. E ali a inovação não é tão forte e recorrente assim. Isso de ter sua atuação de segmentos de autopeça limitada por falta de interesse do seu controlador. Então, esse é um ponto que é aquele ponto que muita gente não gosta da empresa, porque a Randon é a controladora da empresa. Ela pode querer se expandir para outros mercados através de outras empresas, ou a própria Randon, e não fazer isso através da frase. Riscos relacionados a custo de energia, produção de material de fricção é um processo que consome muita energia elétrica e gás natural. Então, a energia, né, o custo da energia vai ter um impacto muito forte no custo de produção dos seus materiais. A gente vai avaliar isso também quando avaliar as margens da empresa.
Fatores de risco do mercado, crises econômicas graves. Isso aqui é um ponto que a empresa até que é bem protegida em relação a esse risco de mercado aqui. Por quê? Crise econômica grave pode gerar redução na demanda dos seus produtos. Isso é verdade quando a gente olha carros novos, carros zero. O mercado de carros é bastante dependente da economia. Quando a economia está aquecida, se vende muito carro. Quando a economia está fragilizada, vende pouco carro. Consequentemente, vai vender menos equipamentos de freios, porque todo carro vem com o equipamento de freio dele, que muitas vezes é a frase que fornece. Só que o grande mercado deles é o mercado de reposição. E quando você vai na oficina e troca a pastilha de freio do seu carro, troca o disco de freio, então são carros usados, os carros já estão rodando. E ali não é tão dependente assim da economia, porque se a economia está forte ou fraca, as pessoas continuam andando de carro, continuam tendo que substituir a pastilha de freio. Não vai ser tão dependente assim desses fatores, tá? Então uma empresa, uma montadora, por exemplo, aí sim é muito dependente, porque ela ganha muito pouco do mercado de reposição, ganha mais do mercado mesmo de carros novos. Agora aqui não. Ela tem essa proteção porque o mercado de reposição, quando se vende pouco carro, as pessoas trocam menos de carro, consequentemente gastam mais com manutenção dos carros que elas possuem. E a Fras vai conseguir ganhar com isso. Se a economia está aquecida, as pessoas compram novos carros e também, consequentemente, vão comprar ali os equipamentos que já vêm com os carros novos. E aí eles também ganham com isso. Então, é uma proteção contra esse ciclo econômico. O aumento do protecionismo pode dificultar as exportações. Isso aqui é verdade. Empresas exportadoras sempre têm esse risco. Os outros países, né, podem querer beneficiar as empresas daquele país, aumentando impostos para exportadores, esse tipo de coisa que dificulta a entrada dela no mercado. Vantagens competitivas. Qualidade dos produtos e marcas reconhecidas no mercado, liderança e boa participação em diversos segmentos em que atua. Então, aqui são marcas realmente reconhecidas. Qualidade dos produtos é um ponto que a gente tem que pensar assim também. Não é o foco deles fornecer um equipamento de altíssima performance, mas uma pastilha de freio ali que tá ok, sabe? Aquela lá que você paga um preço legal e você sabe que vai te atender, mas não vai ser uma super pastilha de freio. É a pastilha que é adequada para carros populares, mas você não vai ver um Porsche colocar uma frase no seu freio. Liderança e boa participação de diversos segmentos que atua. Beleza. Forte atuação internacional, que é boa parte da sua receita vem de fora, reduzindo o risco de exposição ao Brasil, que a gente já conversou sobre isso. Diversificação de linhas de produtos, portfólio de composto por mais de 14 mil itens. Então, eles já estão diversificando bastante as suas linhas de produtos, apesar de ainda ser o foco, né, a principal parte das suas vendas ainda equipamentos de freio. Isso é predominantemente de reposição, reduzindo riscos relativos ao mercado de veículos novos. É aquela questão que a gente falou, que é o que protege sobre esse risco aqui. Já falamos sobre isso. Beleza? Então vamos continuando aqui a nossa análise da frase. Aqui no site GRI tem bastante informação, você pode olhar, e é um site bem legal, tá? Tem bastante coisa mesmo. Recomendo que vocês deem uma olhadinha aqui a mais. Mas o que eu já fiz? Eu vim aqui no nosso análise 80/20, deixa eu dar um zoom aqui, e já preenchi alguns dados, a gente avaliar a empresa. Já vimos alguns pontos positivos e negativos da empresa olhando pelo canguru, mas vamos olhar mais a fundo aqui na análise 80/20, que é a análise que eu utilizo, o meu método de análise que eu ensino no Investidor Alpha. Se você tem interesse em conhecer um método de análise simplificado, como montar carteira de investimentos, como investir com segurança, investir com boa rentabilidade no longo prazo, no Brasil e no exterior, recomendo que você vá aqui na descrição do vídeo, tem um link aí para você conhecer mais sobre o método Investidor Alpha. Entra lá porque vai te ajudar bastante. E aí eu vim aqui, peguei essa planilha e coloquei. Isso é só um dos pontos da planilha, né? Tem bem mais coisa aqui que a planilha oferece. Mas aqui é a análise 80/20 para facilitar a nossa análise. Peguei os dados aqui já, o ano 3 é 2022, 2021 e 2020. Eu estou pegando somente 2022 e não pegando o que já foi lançado em 2023. Para a gente pegar um ano fechado. Aí a gente depois avalia os resultados trimestrais por fora, vamos dizer. E já um ponto que eu posso dizer que o primeiro trimestre de 2023 veio muito forte. Tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha aqui no site de RI da empresa. Tem vídeos falando sobre isso e tá aqui, ó. Já na primeira página. Basta você ver aqui a apresentação de resultados, release, vídeo, tudo que você precisa para ver como é que foi esse resultado.
Então, vamos olhar. Primeiramente, já olhando o número por alto, antes de ver indicadores, a gente pode ver que a receita cresceu bastante, né? Ela dobrou em 2 anos, de 1,6 bilhões aqui para 3. O lucro bruto não chegou a dobrar, mas cresceu bastante também, quase que dobrou. O operacional também cresceu bastante e o lucro líquido também cresceu, não tanto. Né? Você pode ver que a receita cresceu quase que o dobro, o lucro foi de 132 milhões para 203 milhões. Ele até caiu em relação a 2021. Então o lucro não acompanhou tanto assim o crescimento de receita. Não houve aquela chamada alavancagem operacional. E quando você tem um incremento de receita aqui, você diminui os custos fixos e consegue aumentar ainda mais a receita, o lucro. Né? Aqui foi meio que o oposto. Balanço patrimonial, a gente pode ver também que o caixa aumentou bastante e a sua dívida se manteve estável, tá vendo? Ela quase não mudou. E o patrimônio líquido acabou aumentando bastante aí nesse período. Bastante mesmo, ele quase dobrou também. Agora o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, interessante que o fluxo de caixa operacional foi negativo em 2022. Isso é bem ruim, assim, se for recorrente. Olhando somente um ano específico, o que pode ter acontecido? Pode ter tido um aumento de estoque muito grande, produzindo muitas peças e que agora vão ser vendidas em 2023. E aí acaba que esse deu um descasamento no caixa ali, né? O fluxo de caixa acabou sendo negativo, mais saiu do que entrou dinheiro no caixa em relação às suas operações por conta dessas coisas. Então, é um ponto de se atentar para a gente ver se 2023 esse número aqui vai continuar assim. A gente até pode olhar aqui no primeiro trimestre. Rapidinho a gente vê o release aqui de resultados. Vamos ver como é que foi o fluxo de caixa operacional nesse trimestre. E esse já pode olhar do segundo trimestre também, que vai sair daqui a pouco. Lá para o final, ó, fluxo de caixa, aqui. Aqui, ó. Caixa líquido gerado por operações, por atividades operacionais. Já foi positivo, tá vendo? 227 contra 15. Então, já está melhor que menos 15, né? Já está revertendo. Vamos olhar aqui que pode ter sido. Ah, variação ativos e passivos, quando você receber. Estoques. Contas a pagar, principalmente, teve uma grande diminuição, olha, de menos 30 para menos 1 apenas. E aplicações financeiras, 91 contra menos 720. Então é somente movimento mesmo de caixa. Você pode ver que é importante acompanhar isso aqui, né? O que fez o resultado sair de menos 15 para 227. O lucro também foi bem superior para fazer a reposição, né, do regime de competência para o regime de caixa. Então, é um ponto a acompanhar. Quando sair o resultado do segundo trimestre, olha lá como é que foi o caixa líquido das atividades operacionais. Ele se manteve positivo, tá? Porque isso aqui, um ano assim, não é tão perigoso. Agora, recorrentemente, é ruim. E dividendos também, ela não é uma empresa de dividendos, não paga tanto dividendos assim não. O foco dela é crescer. Então, vamos lá, endividamento. Tem alguns pontinhos em vermelho aqui, tá vendo? Então, o endividamento da empresa é bom, mas tem pontos a se atentar. Em 2020, liquidez corrente era 1,8, está ok, sempre foi bem superior, ó, hoje está até 2,7. Então, liquidez corrente mostra que a empresa consegue financiar ali seus passivos de curto prazo com tranquilidade. Agora, a dívida bruta sobre patrimônio líquido vem diminuindo, mas era bem perigoso, era 1, estava bem alto. Hoje já está 0,5, tá? Então já está bem perto de ficar verde. Abaixo de 0,5, isso aqui já fica verde. A sua dívida ainda é alta em relação ao patrimônio líquido. A dívida antes era a mesma, né, do que é hoje. Teve uma variação de 2 milhões para baixo apenas. Só que o patrimônio líquido era muito pequeno em 2020 e ele quase dobrou para 2022. Então, por isso que o indicador ele mostra isso, o tamanho da dívida em relação ao patrimônio da empresa. Antes era quase 1 para 1, tanto que está aqui, ó, 1. Agora a dívida se manteve, mas a empresa cresceu, teve um patrimônio bem grande. Então, está fazendo o indicador ficar um pouquinho mais tranquilo. Esse é o indicador mais importante, dívida líquida sobre EBITDA. E ele sempre foi muito tranquilo, era 1,5, foi para 1,7, agora está negativo, 0,3. Por quê? Porque ela tem aqui um caixa bem forte, olha, de 1 bilhão agora. O caixa antes era menor. Hoje ela tem mais caixa do que dívida. A dívida é 920 milhões e ela tem 1 bilhão em caixa. Então ela consegue pagar toda essa dívida somente com dinheiro em caixa.
Então hoje a dívida está bem tranquila, mas antes estava até tranquilo e controlado, só que tinha alguns pontos a se atentar e agora está bem mais tranquilo. Então nunca foi grave esse seu endividamento, mas é um endividamento que a gente tem que ficar de olho nesses pontos. Qual é a questão que a gente tem que avaliar aqui? Cobertura de juros. Ficou vermelho, ficou abaixo de 5. Isso aqui mostra pra gente o quê? O quanto que a empresa paga com juros em relação ao que ela gera de lucro operacional. Em relação ao nosso lucro operacional, que ela começou a pagar bastante em juros, aumentou muito. A dívida é praticamente a mesma, o mesmo valor que tinha antes, mas a despesa com juros aumentou muito, de 18 milhões para 94. Por quê? A dívida ficou mais cara. Provavelmente, a gente tem que avaliar nas notas explicativas da empresa qual o indexador dessas dívidas. Provavelmente são indexadores como o CDI, como a Selic, esse tipo de indexador, porque eles subiram muito de 2020 para 2022. Em 2020 a Selic estava em 2%. Em 2022 foi para mais de 13%. Então isso fez a dívida começar a ter juros muito altos. Por isso que a dívida se manteve, mas a dívida ficou cara. E aí você pode ver que agora está um pouquinho apertado. O que a gente pode avaliar em tudo isso aqui? É muito ruim? Não, não é tão ruim porque a empresa consegue pagar essa dívida com facilidade. Se ela falar assim, pô, tá muito pesado, então vamos começar a amortizar essa dívida com o nosso caixa para pagar menos juros. É um ponto que eles podem estar avaliando e possam fazer isso para quê? Para que essa despesa com juros não fique tão pesada assim como está agora. 94 milhões para a empresa que está com lucro operacional de 333 milhões é bastante coisa. É muito dinheiro que vai embora, que deixa de virar lucro por conta disso. E até um dos pontos que a gente pode avaliar, que é um dos causadores da empresa ter tido um aumento de receita tão grande, mas um aumento de lucro tão pequeno. A sua dívida começou a pesar muito no seu lucro operacional. E aí, como você já diminui o lucro operacional, consequentemente você diminui o lucro líquido também. Então, é um ponto que eles podem avaliar aí, conseguir amortizar essa dívida para pagar menos juros. Porque esse indicador começou a ficar um pouquinho perigoso. Então é um ponto que a gente tem que avaliar também nos resultados da empresa. Vamos ver aqui no último que a gente viu no de 2023, se eles amortizaram alguma dívida. Pagamento de juros, tarará, empréstimos, pagamentos de empréstimos, instrumento financeiro. Até tiveram pagamento de empréstimo, mas vamos ver aqui a sua dívida mesmo. A gente tem aqui, ó, empréstimo e financiamentos. 193. Isso aqui eu tô dando certo, né? É 31 de 3 de 2023. 193 mais longo prazo, 727. Continua ali por volta de 1 bilhão, até aumentou a dívida deles. 727 mais 193 vai dar 730, 820, 920. Tá o mesmo valor, na verdade, 920 milhões. Tá a mesma coisa. Então não fizeram isso no primeiro tri. Vamos avaliar como é que vai ser no segundo trimestre. Agora, margens aqui da empresa. A bruta aumentou, tá vendo? 28% foi para 29% e depois 29,5%. Isso mostra o quê? Aquela diluição de custos fixos na sua fábrica. Porque ele tem muito maquinário, por exemplo, que não estava na sua capacidade máxima de produção. Vamos dizer assim. Só que o custo daquela máquina, o custo da energia e tudo mais, estava ali sendo consumido. A partir do momento que consegue produzir mais equipamentos, porque está vendendo mais, o custo daquela produção pode ser diluído por conta disso. O custo não aumenta na mesma velocidade que aumenta a produção. E isso gera o quê? Aumento de margem. A empresa começa a lucrar mais sobre cada produto vendido. E isso é muito bom. E isso é um ponto muito importante de se avaliar. A margem bruta é muito importante de se avaliar em empresas industriais como é a Fras-le, tá? Então é importante acompanhar essa evolução da margem bruta aqui. Agora, a margem operacional, ela caiu. Já foi o oposto, de 14 para 10,7 e aumentou um pouquinho em relação a 2021 para 2022, 0,2 pontos aqui. Então vamos atentar isso aqui também para essa margem operacional que já é uma margem baixa até. A margem bruta é uma margem que não é a melhor margem bruta que eu já vi, né? Em indústrias. É muito daquele ponto que o Canguru falou aqui, olha, que é o risco, custo de energia. É muito caro, é um processo que consome muita energia elétrica e gás natural. É caro produzir os seus equipamentos, seus produtos. Então, a margem é muito pressionada, a margem bruta. Você vai ver algumas empresas industriais que têm a margem bruta bem superior. Mas geralmente de praxe, a gente pode colocar que a margem bruta para uma indústria é por volta de uns 30%. Isso não é uma regra, tá?
Vai depender muito de cada setor mesmo. Se você olhar a margem bruta, por exemplo, da TSM, que a gente avaliou há um tempo atrás, a SML, que a gente avaliou há um tempo atrás, empresas que são de produção de microprocessadores, a margem bruta deles é muito alta, muito mais alta que 30%, e 30%. Se você pegar a margem da VEG, por exemplo, que também é uma indústria do Brasil, também é bem superior a 30%. Mas eles produzem equipamentos diferentes, então não dá para você comparar tão diretamente assim. A operacional caiu, então 1,70 está abaixo essa margem, e a líquida também caiu bastante, de 10% para 6%. A margem líquida de 6% é bem baixo. Eu avalio como assim, vamos procurar os macacos na sala, vamos dizer, que é esse custo de dívida. Tá? Ele está pesando bastante. Vamos lá. Agora descendo aqui, rentabilidade, o ROI. O ROI também caiu, 19% para 11%. Por que o ROI caiu? Porque o lucro aumentou bem menos do que aumentou o patrimônio líquido. O ROI, ele mostra o quanto que você consegue rentabilizar o patrimônio líquido. O patrimônio líquido quase dobrou, o lucro aumentou aqui 20%, é isso, mais ou menos. Então, o ROI acabou também caindo muito por conta disso. É um ponto de se atentar também a esses indicadores, porque a gente espera que eles se mantenham altos sempre. Mas o ROA, né, também caiu um pouquinho, não é um indicador tão importante. Agora o ROI que é o mais importante e esse subiu. Porque aqui vamos avaliar também a empresa rentabilizando não só o seu patrimônio líquido, mas outros ativos como endividamento, todas as coisas. Esse é um indicador mais completo e ele subiu. Então isso é um ponto muito positivo. Isso vai aumentar a geração de valor da empresa. Que é esse ponto aqui, a geração de valor. A gente pode olhar aqui o juro da dívida, tá vendo? Como ele subiu? Era 1,9% ao ano, subiu para 10%. Deve ser muita dívida atrelada à Selic. Em 2020, a Selic estava em 2%, ao CDI ali. Então, o custo da dívida era praticamente o CDI daquela época. Agora aqui está 10%. Então, subiu quase que para o CDI, que em 2022 é porque quer pegar uma média do ano. Né? Estava subindo ainda a taxa de juros. O ano começou com a taxa Selic, eu não lembro, em 10, 11%, alguma coisa assim. Depois que foi passando de 13%. E aí, isso aqui, pegando a média do ano, foi 10%. Então, aparentemente, só vai conseguir confirmar isso nas notas explicativas aqui, ó. Você olhar aqui no quarto trimestre, ver no ITR e DFP, e você vai achar notas explicativas sobre o indexador das dívidas. Mas aí, o juro da dívida aumentou muito, consequentemente, o WACC, que é o custo do dinheiro, aumentou, saiu de 4,7 para 8,9, mas a empresa conseguiu geração de valor maior do que 2020. Por quê? Porque o seu ROIC subiu muito. A sua rentabilidade subiu muito. Então a geração de valor da empresa está ok. Ali por volta de entre 7% e 9%, né? 8,6% agora. É uma geração de valor boa, mas não é super alta. Né? Assim, tá no positivo, tá beleza. Mas poderia ser mais. Crescimento. O payout sobre o lucro é bem baixo. Foi 7% em 2020 e depois ficou aqui por volta de 34%. Porque é aquilo, a empresa não é a grande pagadora de dividendos. É uma empresa que foca no seu crescimento, aquisições, é uma empresa que está tentando se expandir ainda, principalmente no mercado externo. O payout sobre o fluxo de caixa livre, que é o payout mais verdadeiro, né, que é o mais correto, também está tranquilo. O problema foi aqui, ó, ele está verde. Por quê? Porque a fórmula está dando uma distorcida aqui para dizer que está verde, porque ficou um número negativo, menos 17%. Só que você pode ver por aqui, ó, pelo fluxo de caixa livre. Ele foi um fluxo de caixa negativo em 2022. Não sobrou dinheiro no caixa. Por quê? Porque o fluxo de caixa operacional foi negativo. E a empresa fez investimentos em CAPEX. Então, o valor aqui é a soma dos dois, né? É você pegar o FCO e subtrair o CAPEX. Então, menos 105 com menos 84 vai dar menos 189, que é o valor que está aqui, ó. É desse dinheiro que sobra o valor que você pode pagar em dividendos. Em 2022, por exemplo, em 2021, poderiam ter pagado 137 milhões em dividendos e estaria saudável, mas pagaram apenas 73. Por isso que está aqui o indicador calculando que ele distribuiu somente 53% do seu fluxo de caixa livre como dividendos. Os outros 47% eles reinvestiram no negócio. Em outras formas, outras aquisições, pesquisa e desenvolvimento, qualquer coisa que seja. Esse ano aqui teve um fluxo de caixa negativo e mesmo assim pagaram dividendos. Então isso é um ponto a se atentar. É perigoso. Eles estão avaliando ali dentro. Pode ser que o fluxo de caixa operacional foi negativo por conta daquilo que eu falei,
teve um aumento de estoque e tal, então ele teve menos entradas, mas agora vai começar a sair essas vendas em 2023. Então eles poderiam já tá antecipando e falando, não tem necessidade de a gente cortar o pagamento de dividendos, porque a gente está com o estoque bem pesado, vamos vender isso tudo aqui ao longo desse ano, a gente vai conseguir compensar. Então, é um ponto de se atentar. Ou seja, se for somente em 2022 que isso vai acontecer, beleza, tranquilo. Se em 2023 isso continuar, é um alerta vermelho. Então, é um ponto a se atentar na frase. Fica sobre depreciação e amortização, fica um pouco distorcido porque é uma empresa que faz muitas aquisições, consequentemente, depreciação e amortização, que é esse indicador aqui, fica muito alto. E aí acaba que dá uma leve distorcida. Taxa de crescimento, né? O quanto a gente espera que a empresa possa crescer, que é o dinheiro que ela reteve no seu caixa, o quanto que ela consegue rentabilizar aquele dinheiro. Veio caindo ao longo dos anos, mas então, o crescimento esperado não é tão alto como era anteriormente. Então, é um ponto também a se atentar. Mas aqui, olha, o CAGR é o que? O crescimento anual composto. Ele mostra pra gente que a receita cresceu 22% ao ano entre 2020 e 2022. O EBIT, o lucro operacional, cresceu somente 11% e o lucro líquido apenas 3,7%. Então tá vendo como tá o oposto como é que a gente fala? Eu até falei, alavancagem operacional. Ao invés de aumentar 20%, e aqui aumenta, por exemplo, 28% e aqui 35%, como é o esperado muitas vezes, foi o oposto. Então, aqui, antes de passar a vantagens competitivas, o que a gente pode avaliar? Os números são bons, mas sempre tem um pontinho ou outro para a gente se atentar, um indicador ou outro para a gente ficar de olho, né? Algumas coisas que não foram tão legais assim, mas de forma geral os números são bons. Tá? Então é uma empresa que é interessante até então. Vantagens competitivas. Aí aqui é um pouco mais subjetivo, até peço sempre que vocês me ajudem a preencher isso aqui, porque isso aqui é algo que a gente tem que sempre conversar. Rivalidade entre concorrentes. A nota foi 6,7. Porque eu botei, existem muitos concorrentes? No Brasil, não tanto. Porque ela já é dona de boa parte das marcas que você pode comprar. Mas no exterior, que é onde boa parte das suas vendas estão, tem muitos concorrentes. Então deu uma nota média aqui, né, um 7 por conta disso. No Brasil seria muito mais melhor essa nota, porque tem poucos concorrentes. No exterior tem muito. Então eu tive que abaixar um pouquinho. A mesma coisa aqui, líder em market share, no Brasil mas e no exterior? No exterior não. Então botei como 7. E os concorrentes possuem fortes vantagens competitivas? É aquele ponto também. No Brasil, não tanto. No exterior, tem. No exterior tem marcas bem fortes. E aí acaba dando uma pesada aqui nessa rivalidade dos concorrentes. Por quê? No Brasil, uma realidade, no exterior é outra. Mas o Brasil é o principal mercado da empresa por enquanto. Se um dia ela virar isso, a maior parte da receita vem do exterior do que do Brasil, aí a gente começa a reavaliar isso aqui. Poder de negociação com fornecedores. Foi 7,3. Tem muitos fornecedores, eu botei um 8. Ou seja, tem seus materiais, não são materiais de altíssima tecnologia e tem pouquíssimas empresas no mundo que podem fornecer. Tá? Então eu botei como 8. Mas aqui é um ponto que eu, particularmente, não tenho tanto conhecimento assim, para dar uma nota mais assertiva. É possível trocar os fornecedores? Botei um 8 também, porque botei uma margem de erro. Eu botaria, na minha cabeça, seria um número até mais alto do que isso. Só que como eu não conheço tão a fundo os fornecedores da empresa, eu não consigo dar uma nota tão alta assim. Então botei ali uma margem de erro por conta disso. Como são materiais que não são tão exclusivos, você consegue sim trocar os fornecedores. E ela é muito dependente do fornecedor? Acaba sendo, porque os seus fornecedores, sem eles, a empresa não consegue produzir o seu produto. Ela não tem a verticalização. Ela não consegue extrair os materiais ali do minério de ferro. Ela precisa comprar isso de alguém. Poder de negociação com clientes. 8 foi uma das melhores notas, né? Aqui entre as forças de Porter. A empresa possui muitos clientes? Botei um 9. Pô, possui. Por quê? Praticamente todo mundo que tem um carro é um cliente da empresa, em potencial. Você tem um veículo, uma moto, um carro, um caminhão, qualquer coisa que seja, que usa freios, você é um cliente potencial. Então é 9. Botei 9 por quê? Nem todo mundo tem carro, então não seria um 10. Mas praticamente todo mundo tem. E tem alguns carros também ultra exclusivos que não vão entrar aqui, porque o pessoal não vai comprar uma pastilha jurídica para colocar num Porsche. A empresa possui uma marca bem reconhecida. Botei um 8 por quê?
No Brasil, suas marcas são bem conhecidas. Agora, no exterior, não é tão reconhecido assim. Em alguns países. Em alguns são. Eles compraram marcas bem grandes de outros países. E são bem reconhecidas. Por isso tem uma nota alta aqui, é 8 ainda. Mas tem muitos mercados que já estão um pouco tentando entrar ainda. E são muito desejados? Eu botei um 7 por quê? Não é que são muito desejados. É o que tem, né? Vamos dizer. Você não vai chegar lá no seu Volkswagen Up, chegar lá na oficina e falar, olha, a pastilha aqui, Frasle, e a Jurid tá, sei lá, R$ 180 o par de pastilha. Mas se você quiser uma que realmente é muito boa, tá 550 o par. Aí você vai pensar, pô, a frase dá conta do recado? O cara vai falar, dá, você só anda na rua, no dia a dia, ela não vai superaquecer, vai ficar tranquilo. Você vai falar, então beleza, então me dá essa. Você não vai comprar porque você quer uma pastilha da frase, é porque acaba sendo o melhor custo-benefício. Então não é que são desejados. Por isso que eu botei 7. Ameaças de novos concorrentes. É difícil estar nesse mercado? Eu botei um 6, por quê? Não é tão difícil. Eu conheço até gente que já criou uma empresa de produção de pastilha de freio. Só que o foco dele é pastilha de freio para performance, para carros de corrida e tal. E não é tão fácil, porque você precisa construir uma indústria, mas também não é tão difícil. Aqui dá para colocar até um 7, assim. Eu botei um 6 um pouquinho malvado. Porque você tem que criar uma indústria, não é tão barato, vamos dizer assim. Mas não é algo tão complexo que precisa de muita tecnologia para você poder produzir. O mercado está se inovando? Botei um 8 por quê? 8 quer dizer que está se inovando pouco, tá? O que é positivo. Quando o mercado se inova muito, exige que a empresa continue se gastando muito dinheiro com pesquisa. Eu botei um 8 porque há evolução de compostos, novos materiais, novas ligas, tudo isso vai alterando a tecnologia. Só que isso acontece mais com equipamento de performance. As pastilhas, por exemplo, que a Frasle vende, não muda tanto. É praticamente a mesma coisa há 10 anos atrás. A questão às vezes muda o sistema de freio, que substituiu lona por disco de freio, mas não muda tanto assim. Então, uma inovação mais lenta. Patentes e direitos. Não tem, né? A não ser que ela crie um novo. Pode até ter, mas vai ser ali um novo compósito e tal, mas às vezes não é algo tão diferente, um diferencial tão grande a fazer, a ponto de fazer as pessoas comprarem somente as pastilhas Jurid, Frasle, Fremax, por conta disso. Então botei um 5 aqui. Ameaças dos substitutos. O mercado exige inovação? Ele não exige inovação. Então botei 9, porque não é que exige, mas quando se inova, você tem que meio que se adequar. O produto é de necessidade básica? Botei um 9 porque eu só boto 10 quando é necessidade básica para a sobrevivência do ser humano. Como alimento, água, saneamento, essas coisas. Mas eu botei um 9 porque se você tem um veículo, você vai ter que ter um sistema de freio. Então, acaba sendo uma necessidade muito grande, né? Se você acabou sua pastilha de freio, você tem que trocar a pastilha de freio. Não tem o que você fazer. Você não vai conseguir rodar com o carro sem. Então, eu botei um 9 por conta disso. E aí, já a qualidade, o produto? Eu botei um 6. Não é que é de alta qualidade. Ele é até melhor do que muitas empresas do mercado, mas é bem pior do que muitas outras. Então não é de alta qualidade. Você acaba comprando muito porque é o custo-benefício que é bom, não é porque a qualidade é alta. Então ficou um 8. Somando tudo, as forças de porta deram 7,2. Ficou dentro da média que a gente costuma encontrar. Ou seja, são vantagens competitivas que dão ali uma certa segurança para a empresa, mas não é tão relevante assim, vamos dizer. Já vimos casos melhores. Então, em avaliação aqui sobre a Frasle, vamos colocar uma nota aqui no Canguru. Eu daria uma nota para a empresa, um 4. Talvez até um 3,5. Mas vamos botar aqui um 4. Não vou ser tão maldoso assim não. Porque é aquilo, a empresa é boa, você olha que ela tem bons números. A empresa vem crescendo, ela vem se expandindo, é uma empresa que trouxe bons resultados, principalmente em 2023, um resultado muito forte da empresa. É uma boa empresa, mas sempre tem uma coisinha ou outra que a gente fica com o pé atrás. Tá ali, os juros estão muito alto, a margem não está acompanhando, né, os indicadores aqui de rentabilidade também são bastante constantes, o FCO é negativo, então esse tipo de coisa a gente tem que ficar um pouquinho de olho. Por isso eu dei um 4. Vamos colocar aqui na discussão. Opa, discussões. Até o valuation aqui, para a gente ver como a empresa
Olha lá, o PL dela está 13. É um PL que não é super alto, mas é um PL que está acima da média do mercado hoje, né? Porque ações, de forma geral, no Brasil estão baratas. Mas é um PL que não é tão alto assim para uma empresa que está buscando crescer, né? Uma empresa de crescimento. Discussões. Vamos botar aqui resumo da análise Frasli. Vamos botar aqui empresa consolidando bons resultados e crescimento. A gente encontrou isso aqui. Vamos botar assim, empresa, foco em crescimento orgânico, ficar de olho nas sinergias através de indicadores, crescimento e estabilidade. Outro ponto para colocar aqui, endividamento controlado, mas ficar de olho no custo da dívida. Vou botar aqui no custo da dívida que está elevado. Pronto. O que mais que a gente viu aqui que pode ser um ponto a se atentar? O FCO. Vou botar aqui. Ficar de olho se o FCO negativo de 2022 não vai ser recorrente. O que mais aqui? Vantagens competitivas. Tem muito que a gente avaliar. Ficar de olho na evolução das margens operacionais. Operacional, né? Pronto. Show. Publicar. Então é isso. Como infelizmente não estou ao vivo, não consigo nem pedir para vocês darem aí uma opinião, a gente conversar, uma nota, nem nada disso. A gente pode conversar pelo chat, mas eu vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. Depois deixem aí nos comentários se você tem alguma sugestão de alguma empresa para a gente avaliar semana que vem. Então, obrigado pela participação, obrigado a você que ficou até aqui e até a próxima. Vou só encerrar.